E o maior inimigo da gente hoje em dia, desde o começo da epidemia, é o preconceito, né? Tive uma vida sexual muito agitada e assim foi indo até a faculdade e tudo. E apesar dessa louca vida que eu levava, eu contraí o vírus numa relação de confiança. Essa foi a história do Beto, um jovem santista que, como muitos, teve uma vida desregrada na década de 80 e 90. Na época, cantores e pessoas famosas como Freddie Mercury, Cazuza, eu vejo o futuro, repetir o passado. Betinho. Eu não era para estar vivo quando eu nasci. Eu sobrevivi à clandestinidade. Estou sobrevivendo à AIDS. Renato Russo. Nada vai acontecer. E diversos outros foram dizimados pela doença, que à época não tinha tratamento eficaz, ninguém sabia o que fazer e o prognóstico era de morte rápida, como conta Volpi. Em 89, imagina, na década de 80, e eu fiquei sabendo que eu estava com o vírus. Foi terrível. Mais terrível do que receber a notícia foi contar para os meus pais e para o meu irmão, que é terrível, né? Contar para a sua família que você vai morrer daí a um ano no máximo, que era o que a gente pensava. A doença trouxe sérias consequências, principalmente após 1996, antes que o coquetel surgisse, e assim Volpi pudesse voltar a ter uma vida normal. E como sua camiseta, escolhida a dedo, diz, vivendo com o HIV. A gente foi experimentando o que tinha, né? Saiu AZT, mas não funcionava nada, né? No começo era uma coisa triste. Até que chegou 1996. Nessa época surgiu o coquetel. Comecei a tomar, minha imunidade esboçou levantar um pouquinho tudo, mas não o suficiente. Nunca deixei a peteca cair. Acho que isso daí foi uma grande vantagem minha. A história do Beto é triste, mas com um final feliz. Ela traz esperança. Ele deveria ter virado estatística, mas hoje existem diversas formas de prevenção e tratamento. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas que morreram de AIDS caiu consideravelmente. Entretanto, esse índice ainda é elevadíssimo. Cerca de 30 pessoas morrem por dia de AIDS. Pensando nisso, vamos buscar uma infectologista para compreender a diferença entre ser portador do vírus, estar com a doença da AIDS, quais os cuidados e a prevenção contra a doença. AIDS é a doença, é quando você adoeceu, é quando você tem as infecções secundárias oportunistas. Só que o HIV é você se contaminou com o vírus, mas se você não tem sintoma, você é assintomático, tá tudo bem. Você vai viver a sua vida muito bem, se tratando, e então entende, ser portador do vírus é uma coisa, ser portador do vírus e estar doente é outra coisa, tá? Essa parte aqui do doente é grave, é feio. Bom, o que acontece? Hoje a gente tem formas de prevenção, uma delas é a PrEP. A PrEP é fornecida pelo governo federal, através das prefeituras, e como é que a gente usa ela? Por exemplo, você tem uma profissão que você se expõe muito ao risco sexual de se contaminar, toma PrEP. É um casal que um tem e o outro não tem, e apesar de não passar, tal, a pessoa está insegura, pode usar. Momentâneo, por exemplo, você vai passar um momento, sei lá, vai passar 2 meses em algum lugar, de qualquer forma, você vai ter uma exposição sexual e você quer se proteger, porque com a PrEP você não vai pegar o vírus, tomando a PrEP certinho, você não vai pegar o vírus. Outra coisa que é muito importante, carga viral significa se o vírus está circulando, carga viral indetectável não transmite. Outra coisa importante, PEP. A PEP é a depois. Você teve uma relação desprotegida, você estava no hospital e furou a agulha, tirou de um paciente e furou você, teve contato, o que você vai fazer? Você vai procurar um serviço tipo o nosso e vai tomar a medicação por 28 dias para não ter o risco de desenvolver a doença, tá certo? Isso é muito importante. Então tem a PrEP, para quem já quer se proteger e não vai pegar HIV de jeito nenhum, e tem a PEP para quem se expôs sem querer, sem imaginar que ia acontecer,
Detalhe, 48 horas, tá? Mais que isso não vai. Até 48 horas você vai procurar um serviço de saúde, pronto-socorro, hospital, o que for, eles vão te fornecer e vão te explicar. Essa medicação é muito boa. Quem toma certinho vive muito bem, pode ter filho, vida normal, como a de qualquer pessoa que não tenha. Então, assim, é muito bom, é importante tratar direito. Ah, eu estou indetectável, há 10 anos vou parar um pouco. Não vai parar um pouco. Você está indetectável porque o antibiótico, o antiviral, está com o pé na porta. Se você tirar, ele volta. Um dado que chama a atenção é a taxa de mortalidade da AIDS, onde, segundo os últimos dados oficiais, 61,7% dos falecidos são pretos. Isso é muito expressivo e muito importante, porque mostra que alguns segmentos da população hoje têm acesso a todo tipo de benefício que a ciência desenvolveu nesses anos. E foram inúmeros esses benefícios, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar em 1987 e naquela época mal havia medicamento para o HIV, que só surgiu em 1989. Alguns segmentos da população não têm acesso a isso, porque não tem sequer o acesso à informação de que isso existe e é gratuito no Sistema Único de Saúde. E isso pega as populações da periferia, as populações que não têm acesso a uma série de coisas e, mais uma vez, volta com importância na população negra. Por isso que a gente precisa, além de enfrentar os problemas de saúde, além de desenvolver a ciência e a tecnologia, nós precisamos continuar dando prioridade para a luta contra o HIV e precisamos continuar dando prioridade para os aspectos sociais que impactam uma epidemia como essa. Aqui em Santos, a testagem, isso eu conversei com uma amiga que é uma pessoa que vive com HIV e que me passa isso. A testagem para teste de HIV no centro de testagens aqui em Santos é feita das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, qual é a possibilidade de um trabalhador acessar este teste, ou de uma trabalhadora acessar este teste? Ele precisa faltar no trabalho para poder ir lá e ter a informação se está ou não doente para poder buscar ou não um tratamento. E também a possibilidade de entrar em tratamento chega nos mesmos lugares, em questões de horário, em questões de acesso, em questão de acesso a transporte. Nós somos uma população que não temos como negar esse racismo estrutural na nossa sociedade. Um racismo que ele também perpassa pelas ciências da saúde. Se nós formos fazer uma avaliação, qual o número de pessoas que se formam em medicina no nosso país? Vamos supor que nós temos aí 90%. Se fizermos o recorte racial, quantas pessoas negras se formam nesse país? A questão não é de nós não termos as condições ou não termos o conhecimento. A questão que ainda precisa ser problematizada e denunciada no nosso país é o histórico do grande agravamento, e aí eu diria dos últimos séculos, não, mas é na história mundial, que é a escravatura brasileira. Então nós carregamos ainda esses 4 séculos na nossa história, onde até o presente momento existem esses agravantes. Qual o número das pessoas que adoece de uma maneira com sofrimento psíquico? Eu vou dizer para você, a população negra. Mas é porque nós não nos cuidamos? Não. É porque nós precisamos, dia após dia, enfrentarmos uma série de questões que perpassam o tempo todo no racismo, para que o nosso cuidado, o olhar que nós temos sobre a nossa saúde, ela vai exigindo de nós alguns esforços, alguns desdobramentos que nem sempre a gente precisa, eu não diria responsabilizar e nem se culpabilizar pelo não cuidado, mas é pela história que nos carregam e que não nos representa. Temos que falar também da objetificação do corpo, seja do homem negro, da mulher negra, ao mesmo tempo, como que a nossa população ela passa a ser vítima e refém das precárias condições de saúde. E talvez esse seja um número que nós precisamos olhar. Se a nossa população negra é a população que hoje carrega o diagnóstico de HIV ou de outras doenças sexualmente transmissíveis, a pergunta é: aonde está o nosso Estado de Direito? Para que as orientações, para que os acessos e, acima de qualquer contexto, a prevenção, ela precisa estar
também atravessada em nossos corpos e ela não se encontra. Então eu sempre vou problematizar que o Sistema Único de Saúde é um direito constitucional, onde a nossa população negra, 98% é a população usuária dos serviços públicos de saúde, e quais os motivos que a nossa população traz esse agravante de dados, como você aqui se apresentou. A AIDS, uma doença que assombrou a humanidade há aproximadamente 40 anos atrás e matou milhões de pessoas ao redor do planeta, hoje tem prevenção, hoje tem tratamento, e quem possui o vírus vive normalmente. Já o racismo, que vem vitimando pessoas há centenas de anos, continua matando indiscriminadamente. Qual é o papel do racismo estrutural em todas essas mortes?